Oi, meu nome é Raoni Marques, esse é o Como Escrever Histórias e como essa é a última quinta-feira do mês, a gente vai responder umas perguntas. O Bruno Cardoso, que é do nosso grupo lá no Apoia-se, mandou como escolher o melhor ponto de vista para narrar a história e extrair mais do personagem. Há alguma regra? E o Thiago Amorim também pediu para explanar sobre diferentes pontos de vista. Há alguma regra? Não tem regra não, rapaz. A diferença entre primeira e terceira pessoa é a relação do narrador com a história. Em terceira pessoa, o narrador conta o que ouve, mas em primeira pessoa, o narrador conta o que ouve com ele mesmo. As vantagens de um narrador em terceira pessoa é que ele pode falar o que está rolando com vários personagens em lugares diferentes e até saber o que eles estão pensando ou sentindo. Enquanto em primeira pessoa, você só pode contar o que o narrador vê, ouve, vive e só sabe o que ele está pensando. Mas a vantagem de um narrador em primeira pessoa é que você realmente conhece aquela pessoa narrando a história, porque vendo a história através dos olhos dela, você é aquela pessoa. Então é muito mais fácil transmitir emoções através do narrador quando você está em primeira pessoa. Pensa no que a sua história precisa contar. Se ela precisa contar sobre várias pessoas que se encontram e desencontram em vários lugares diferentes, um narrador em terceira pessoa pode ser melhor. Se você tem uma história em que as emoções ou sensações de uma personagem só são o foco da história, narrar em primeira pessoa pode ser mais interessante. Mas siga o seu coração, nada te impede de narrar algumas partes em primeira pessoa e outras em terceira, na mesma história, dependendo da situação. Faz o que você quiser aí. O Digo Freitas falou, além de estilo documentário explicado no vídeo dos Incríveis, quais são as outras técnicas práticas para criar suspensão de descrença? Essencialmente, as melhores técnicas para isso são equilíbrio no seu universo e empatia nos seus personagens. Sobre o equilíbrio, pensa em nada vem de graça. As coisas têm um preço e as ações têm consequências. Por exemplo, no Fullmetal Alchemist, cada minuto naquele negócio te lembra que tudo que é mágico funciona baseado na lei da troca equivalente. Por quê? Porque nada vem de graça. E se você tenta fazer uma mágica para criar pessoas ou qualquer coisa proibida, o universo vai levar o seu corpo embora. Por quê? Porque ações têm consequências. Sobre a empatia, o meu exemplo favorito é o que o Blake Snyder fala sobre o começo do Alien. Você vai assistir essa história sobre pessoas viajando pelo espaço e sendo atacadas por um extraterrestre do mal. Como que o filme começa? O filme começa com todo mundo acordando no meio da viagem, discutindo se eles vão receber hora extra por ter acordado naquela parte da viagem ou não. É incrível como essa conversa ela transforma astronautas em caminhoneiros. Assim você se identifica automaticamente com os personagens e não duvida mais deles. Porque por mais absurdos que sejam os acontecimentos na trama, você já tem uma empatia pelos personagens. O Ricardo Tokumoto, o querido Ryochi, mandou fala da jornada da heroína. Não tem pergunta, apenas fala aí. Seguinte, existe um equivalente feminino para a jornada do herói. Ela foi criada por uma mulher chamada Maureen Murdoch. Ela publicou um livro chamado A Jornada da Heroína, em 1990. Os estágios da jornada dela são parecidos com os do Campbell e do Vogler, mas os valores que eles carregam têm muito mais a ver com a energia feminina e com a ideia de uma jornada que seja mais próxima da sensibilidade da mulher do que a jornada do herói. Eu ainda preciso entender melhor como ela funciona, porque olhando os estágios pelos nomes, é muito fácil você criar um paralelo falando é igual a jornada do herói, só que no lugar é uma mulher. E não é. O livro dela já está na lista de livros para comprar, porque eu ainda não tenho. Inclusive, essa é a nossa primeira meta lá no Apoia-se, que a gente já está quase batendo. Assim que a campanha alcançar R$500, a gente já vai poder comprar mais livros e estudar direito, e daí sim eu posso falar direito sobre o assunto. O Yuri Ortin Elstibileski perguntou, existe história além do monomito? Quer dizer, tem outros modelos e estruturas narrativos? Sim, existem. Cuidado porque muita gente fala do paradigma do Sid Field, da pirâmide de Freytag, como se fossem outra estrutura narrativa, mas é tudo igual à jornada do herói. É tudo começo, meio e fim. Também tem um monte de tipos de história que não tem nada a ver com a estrutura, mas mais com o que a história conta. Tipo, narrativa linear, circular, fraturada, emoldurada, ou a história de ideia, história de personagem, história de crescimento, história de evento, história de mundo. O problema dessas definições é que elas se sobrepõem muito. Você pode dizer que o Mágico de Oz é uma história de personagem porque foca na Dorothy, é uma história de crescimento porque a Dorothy amadurece, que é uma história circular porque ela sai do Kansas e volta pro Kansas, que é uma narrativa emoldurada porque começa no Kansas e termina no Kansas, que é uma história de mundo porque a Dorothy explora a terra mágica de Oz, ou só que é a jornada do herói. Então eu me concentraria no que o Maqui fala sobre arquitrama, mini-trama e antitrama. A arquitrama é o básico, é um personagem que vai em busca de um desejo e luta contra os obstáculos externos do caminho até concluir um final definitivo. A mini-trama é uma versão disso com alguns elementos a menos.
Ela trata mais de conflitos internos, de protagonistas passivos e de finais abertos. Costumam ser uns filmes arrastados que a galera na faculdade de cinema vai falar que são geniais. E a antitrama é quando o autor realmente torce os elementos da arquitrama em busca de uma história que não segue as convenções da arquitrama. Principalmente a parte da realidade consistente. Uma aqui lista vários exemplos de cada um, mas acho que o melhor para entender a antitrama é Monty Python em busca do cálice sagrado. Um exemplo de mini-trama seriam vários bottle episodes de séries, tipo A Mosca do Breaking Bad. E um exemplo de arquitrama é qualquer filme da Marvel. E mais alguém do nosso grupo de queridos apoiadores, Johanny Zambotti, falou: Oi, Raoni. Oi. Sempre que penso minhas histórias, elas vêm em cenas aleatórias e escrevo assim mesmo para não esquecer, o que é ótimo, escrevo assim mesmo para nunca esquecer. Mas a minha dificuldade é em como conectá-las dentro da narrativa. Existe alguma técnica ou exercício para ajudar nisso? E também perguntou, outra questão é sobre o detalhamento da descrição, tanto do ambiente quanto dos personagens. Qual o limite para que não fique cansativo ou superficial demais? Sobre a sua primeira pergunta, anota todas as suas cenas em papeizinhos, coloca eles na ordem que você acha que eles acontecem na história, um depois do outro, e agora pensa em quais cenas ligariam uma cena na outra. O problema de pensar em cenas aleatórias é que você pode acabar com uma história sem eixo, sem uma ideia central, mas tem jeito para tudo. Se você já sabe qual vai ser a ideia central da sua história, você ajusta suas cenas para formarem uma história coesa e coerente. Se você ainda não sabe e só está imaginando cenas aleatórias mesmo, junta essas cenas e olhando para elas, tenta enxergar um tema em comum na maioria das suas cenas. E daí essa vai ser a sua ideia central. Sobre a segunda pergunta, não existe como definir esse limite. Então o melhor que você pode fazer é revisar e editar esse texto. O Stephen King tem uma solução ótima para isso, que é você escreve tudo que você tem, vai até o final, depois tira 6 semanas de férias do seu texto. Depois de 6 semanas, você relê o que você escreveu. O que você achar cansativo, você diminui, corta, edita. E o que você achar que está faltando, você adiciona. Usa você mesmo como editor do seu trabalho. A única coisa que você precisa para isso é você tirar férias do que você escreveu. Então, 6 semanas. E daí você volta para o seu texto. O Raul Félix mandou uma bem complexa, que é: muitas histórias usam de flashback para esconder de você uma informação importante e te revelar isso só lá na frente. Ele deu como exemplo a Amnésia, Os 12 Macacos, O Sexto Sentido e O Grande Truque. Como isso se aplica na estrutura de começo, meio e fim e na ideia de começar a narrar o mais tarde possível? O que esses finais precisam para funcionar é uma coisa que a gente chama de foreshadowing. É quando você planta indícios ou dicas do seu final no decorrer da sua história para quando você chegar nesse final surpreendente, essas dicas e indícios vão ser esses flashbacks de que o Raul falou. Mas o principal sobre foreshadowing é que essas dicas começam com uma ideia principal que une tudo o que você vai contar. Então no começo você introduz essa ideia, no meio você planta todas essas dicas de que tem alguma coisa acontecendo e no final você colhe todas essas dicas e mostra qual é a verdade por trás delas. E a verdade vai ser a ideia que você introduziu no começo. Esse começo vai ser quando você precisa começar a contar a sua história. Porque antes dele não tem nada que a gente precise saber e depois dele nós ficaríamos sem uma informação importante para compreender a história toda. No Grande Truque, por exemplo, no começo do filme eles chegam à conclusão de que tudo que o mágico velhinho faz ou finge ser gira em volta do truque de mágica dele. No meio do filme, o Christian Bale ouve a mulher dele reclamando que às vezes ele fala "eu te amo", mas não é verdade. No fim, a gente descobre que ele tem um irmão gêmeo. Ou seja, o fim explica por que a Rebecca Hall reclamava da sinceridade do marido e como o Christian Bale fez a vida dele girar em torno do truque de mágica que ele faz, igual o velhinho no começo. A história começa o mais tarde possível, mostrando a ideia que vai unir o conflito e a resolução. Então ela planta os elementos que vão gerar o conflito, desenvolve esse conflito e chega a uma conclusão inevitável que reúne todos os elementos da história. O Carlos Gatto perguntou como a gente aprende a desenvolver plot twists e clímaxes mais complexos e interessantes. Ele também perguntou se eu pretendo lançar quadrinhos novos em breve. Sim. Trabalhando a relação entre expectativa e realidade. Você usa o foreshadowing, que a gente acabou de falar, para plantar uma expectativa na cabeça do seu público. E depois você surpreende ele com um outro resultado. Tenta distrair o seu leitor com tudo que não leve ao verdadeiro resultado da sua história. Quando ele chegar no final, você dá na cara deles com um final que eles nunca esperavam. Apesar disso funcionar muito bem para plot twists, clímaxes são mais complicados, porque eles precisam ser o ponto emocional mais alto na sua história. Então o que você precisa fazer é trabalhar todos os elementos na sua história em função do seu clímax. Seja qual for a resolução na sua história, tudo nela tem que convergir para esse momento. Todas as ideias, as emoções, os valores que a história tem se encontram para formar esse clímax, que no conceito de começo, meio e fim é quando o seu conflito se resolve numa conclusão inevitável. O Gustavo Belo perguntou
simples e rápido. Como tornar diálogos mais verossímeis? O que é uma palavra ótima. Ele não falou diálogos melhores, ele não falou diálogos mais interessantes, mas só verossímeis. Eu acho que o melhor jeito para tornar diálogos mais verossímeis é repetir o que você está escrevendo em voz alta. Só diz tudo que você está escrevendo em voz alta e vê como soa. A Jéssica Blanco perguntou em qual filme você gostaria de ter trabalhado e em qual função. Eu queria ter escrito Tenenbaums, que é o meu filme favorito e ele é ridículo de bom. E cada vez que eu assisto eu descubro mais coisas sobre ele. Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre esse filme, porque esse filme é... Eu desenvolvi uma paixão por esse filme logo antes de entrar na faculdade. E quando eu estava na faculdade eu pensava, tipo, eu quero fazer aquele filme, eu quero fazer aquilo ali. Porque é muito bom como ele desassocia essa ideia de que as coisas têm que ser... de que aquilo tem que fazer parte da realidade. E ele só faz um negócio muito bonito e ridiculamente bem escrito. Então eu queria ter escrito aquele filme. E o Gus Santana perguntou como arranjar forças para escrever histórias depois de uma rotina cansativa de trabalho. Eu vi uma dica muito boa de um ilustrador que falava que nos dias em que ele estava cansado demais para chegar em casa e ainda praticar desenhando e tal, ele se dedicava a fazer uma linha. Só uma linha. Se ele fizesse uma linha, ele teria cumprido o exercício do dia. Por quê? Porque ele descobriu que depois que ele reunia todos os materiais, preparava o espaço dele e sentava para desenhar, ele conseguia desenhar por horas, porque o mais difícil era começar. Era tomar esse momento de tipo, tá, a gente vai fazer isso. Tipo ir pra academia. Então eu diria para se dedicar a adicionar uma palavra no que quer que você esteja escrevendo. Pega tudo, prepara o seu espaço e aí escreve uma palavra. Se for só o que você conseguir, já vai ter sido mais um pouquinho que você dedicou a esse objetivo. Porque uma coisa muito importante para lembrar é que o seu esforço nunca volta. Cada pouquinho que você faz só adiciona numa pilha de pequenas coisas que você tem que fazer para conseguir terminar a sua história. Então mesmo que você só escreva uma palavra, você já vai estar uma palavra mais próximo do fim da sua história. Então não se preocupe em fazer tudo. Faça bem pouco. Se você não tem energia no fim do dia, se dedique a fazer o mínimo possível, porque pelo menos você fez alguma coisa. A Gabriela Almeida perguntou como lidar com a autossabotagem antes mesmo de começar. Começa. Só começa. Tipo, apenas começa. E eu digo isso baseado em mim mesmo. Baseado nesse vídeo que vocês estão vendo. Porque eu passei muitos meses pensando, nossa, eu devia voltar a fazer aqueles vídeos ensinando as pessoas as coisas que eu aprendi sobre como escrever. Porque o negócio desse canal é que eu me formei em cinema e saí de lá sem saber todas as coisas que eu sei hoje. E as coisas que eu aprendi foram só lendo livros. E é muito engraçado que são pequenas coisas que você precisa saber que te ajudam muito, que liberam estradas e estradas de coisas que você pode fazer. Então só começa. Porque não vai estar do jeito que você quer que esteja, mas vai chegar lá. Porque não vai chegar nunca quando você não começou. Eu passei muito tempo pensando, nossa, não sei como vai ser ainda, não posso começar. A partir do momento que eu decidi pouquíssimas... Para fazer o primeiro vídeo, eu falei, eu vou falar disso, e depois eu pensei, os vídeos vão ser em slides, que vai ser super fácil de fazer e eu vou conseguir controlar isso e fazer em pouco tempo. E depois eu decidi as cores e os pincéis do Photoshop que eu precisava para escrever os slides. Foi o mínimo de decisões que eu tomei e só fui e fiz. Então, se você está tendo esses problemas, porque é real. A autossabotagem antes de começar é real. Só começa. Só começa. Porque não vai ser o que você quer assim que você começar, mas só vai chegar no que você quer depois que você começar. Então comece. Ninguém liga, ninguém sabe como você espera que seja. Então ninguém vai ligar se você está achando que não está tão bom. Só vai. Por hoje é só. Toda a última quinta-feira do mês a gente vai só responder perguntas, então vão mandando as perguntas de vocês. Você pode mandar perguntas nos nossos grupos do Facebook se você faz parte do nosso Apoia-se. Se você não faz parte, faça parte do nosso Apoia-se. Você pode mandar perguntas nos comentários dos vídeos ou no meu Twitter, @RonyMarx. Até mais!